Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Naofumi, né? E o Atani, um jovem otaku que é transportado para um mundo paralelo e se torna um dos 4 heróis lendários, convocados para salvar o mundo das ondas de monstros. No entanto, Naofumi é traído no início da sua aventura, perdendo a confiança e o apoio do povo, restando apenas seu escudo como arma. Ele precisa então se erguer e se tornar o lendário herói do escudo, lutando para sobreviver e proteger o mundo enquanto lida com a desconfiança e a traição. Estou falando desse anime chamado Mano, e esse episódio tá demais. Esse é o último episódio, já foi anunciada a quinta temporada desse anime, mas tá pra vir ainda, não sei quando. Estou falando de A Ascensão do Herói do Escudo, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio nós vemos que o Naofumi, lembra que no final do último episódio, a antiga Imperatriz Celestial tinha se apossado do corpo da Shieldina, né? Então, ali dentro daquele momento ele tinha chegado, todo mundo estava assustado ao ver a própria Raftalia, porque ela era um pouco parecida com a antiga Imperatriz Celestial. E aí ele se aproxima e acaba vendo que a mulher que se possuiu o corpo da Shieldina tinha acabado de matar a Makina. Mas a mesma não iria sair daquele lugar, não iria morrer. Então o seu espírito se levanta, se ergue. A própria Rafchan, que é um bichinho de pelúcia, que é parecido. Um bichinho de pelúcia não, um guaxinim, né? Com a forma da Raftalia, para eles poderem identificar onde está a Raftalia e descobrir como ela está, né? Então, ela se ergue. A própria Rafchan tinha visto algo ali atrás da antiga imperatriz que estava no corpo da Shieldina. E esse algo que estava lá era o espírito da própria Makina, que tenta se apossar do corpo da Shieldina, né? Tenta se apossar do corpo da Shieldina porque ela tinha meio que preparado o corpo dela, né? Como ela disse, para quando ela morresse, no caso a Shieldina, no caso a própria Makina morresse, a Shieldina iria ser seu próximo receptáculo, né? Então ela tenta, né? Se apossar do corpo, a Raftalia parte para cima, só que ela acaba sendo meio que jogada de lado, sendo segurada pela pessoa. A Shieldina consegue meio que recobrar a própria consciência, né? Um pouco, mas é só um pouquinho. E ela fala que o próprio pro Naofumi usar o escudo Soul Eater. E a Raftalia iria usar a espada Soul Eater também. Então, com isso, eles conseguem meio que tirar a própria máquina de perto do corpo da Shieldina. A antiga imperatriz retoma o controle do corpo dela, né, do corpo da Shieldina, e elimina a máquina de uma vez por todas, acaba eliminando ela de uma vez por todas. Só que aquilo ali não iria acabar naquele momento. Por quê? Porque eles precisavam meio que salvar a Shieldina. Ela pergunta se tinha recebido uma carta, né, uma cartinha, né, da tal coração da própria Shieldina. E isso pode salvar ela. Então, ela decide fazer o seguinte: vamos duelar, né? Nós vamos duelar, vamos batalhar, duelar. No caso, eu e a Raftalia, no caso, a antiga imperatriz e a Raftalia, pelo corpo da Shieldina. E se eles não aceitassem essa proposta, a Shieldina iria acabar morrendo, né? No caso, a Shieldina iria acabar morrendo, iria ser considerada como morta, né? Porque ela não iria devolver o corpo assim tão facilmente, né? Então eles decidem, né, aceitar essa proposta da antiga imperatriz, né? E a Raftalia começa a lutar contra a própria antiga imperatriz, né? Apanha bastante, porque ela tem uma certa, ela batalhou bastante, a Raftalia batalhou bastante durante seu tempo com o Naofumi, só que a questão é, né? Apesar dela ter batalhado ainda bastante, a própria antiga imperatriz ainda era um pouco mais forte que a Raftalia. Então por isso que ela acabava apanhando, porque sempre quando ela tentava dar um contra-ataque, a própria antiga imperatriz, ela contra-ataca já o ataque dela e até deixa a espada da Raftalia
inutilizada, mas mesmo ela estando inutilizada, ela consegue usar um ataque de um país longínquo, né, contra a antiga imperatriz. Só que fica a questão, né? Ela consegue derrotar a antiga imperatriz. Ela tinha visto a situação de Kutenlo, que tinha sido deixado, né? Viviam uma ditadura onde não poderiam meio que pescar, ou caçar comida, ou fazer alguma coisa, né? Então, né? Eles então tinha acontecido isso, né? Eles poderiam tirar a vida de, eles não poderiam tirar a vida de monstros, de animais, qualquer tipo de coisa. Então, mas voltando lá para Melmark, nós vemos que o Motoyasu estava cercado de filoliais, né? O Motoyasu estava andando com filoliais. E ele acaba meio que encontrando a primeira princesa, né? A Bitch, né? Que no caso, ele não enxerga ela como a menina que brincou, mexeu com os sentimentos dele e também traiu o próprio Naofumi, brincou, maltratou, tudo mais com o Naofumi. E ele enxerga ela como só uma porquinha, né? Uma porquinha, assim, oink, né? Ele ficou ouvindo oink, 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 oink. Ele não ouviu nenhuma palavra e acaba meio que fincando a lança nela. Só que ele não tinha tirado o cristal, né? Quebrado o cristal de vida tudo dela, entendeu? Então ele parte, ele deixa. Na próxima vez ele faz isso, né? Por quê? Porque o corpo ficaria ali. Só que tem uma questão. Ela ainda sai viva dessa situação. Ela ainda sai viva. E tava todo mundo comemorando a vitória. O atual imperador passa seu posto para Raftalia. Eles voltam para Melromark, né? Para comemorar essa vitória. E já meio que lançou o trailer ou tudo mais da quinta temporada. Parece que vai vir um novo inimigo. Alguma coisa vai acontecer com alguém importante pro Naofumi, que ele vai ficar muito bravo e tudo mais. E, mano, esse episódio foi sensacional. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dedo no like, compartilhando o canal pros seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara!